Uma comitiva com 18 organizações da sociedade civil brasileira esteve nesta semana em Washington para debater os riscos de golpe nas eleições aqui no Brasil. São entidades nacionais e internacionais com agendas ligadas aos direitos humanos, entre elas Instituto Vladimir Herzog, Comissão Arnes e o Washington Brasil Office. Um dos encontros aconteceu com o senador democrata Bernie Sanders, que se disse muito impressionado e preocupado com os relatos da comitiva sobre os ataques de Bolsonaro à democracia e ao sistema eleitoral do país. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Abrão, que é professor de Direito e diretor executivo do Washington Brasil Office. Olá, professor, tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Professor, muito discutiu aqui no Brasil a iniciativa desta comitiva que foi até Washington discutir, falar sobre o que está acontecendo aqui. Esta ameaça sobre o nosso processo democrático, sobre o Estado Democrático de Direito. Queria que o senhor trouxesse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, essa iniciativa e como que foi aí as agendas de vocês. Bem, se trata de uma iniciativa que se soma a todos os demais esforços que hoje se realizam dentro do Brasil, de resistência democrática, de defesa da nossa democracia, e se trata, portanto, de uma frente internacional de defesa da nossa democracia, das nossas instituições democráticas, do nosso sistema eleitoral, da importância de se respeitar o resultado da urna, seja quem for o eleito. Então, nós tivemos, durante essa semana, 19 organizações da sociedade civil, do campo popular, do campo progressista, direitos humanos, meio ambiente, indígenas, liberdade de expressão e tantas outras, levando uma mensagem às autoridades americanas a respeito de se reforçar o apoio à nossa democracia. Nós entendemos que, numa sociedade internacional cada vez mais integrada, é fundamental que nós tenhamos processos de solidariedade internacional com os movimentos sociais e as organizações brasileiras para reforçar as nossas próprias posições internas. Nessas conversas, as autoridades americanas, sejam elas de governo, de movimento social, de sindicatos, da academia, diplomáticas e outros atores, porque nós estamos fazendo diálogos muito amplos, têm reforçado mensagens de apoio à nossa democracia, especialmente os deputados e senadores que têm papel importante na definição da política externa dos Estados Unidos e nas próprias relações com o Brasil, têm reafirmado o interesse na integridade do nosso processo eleitoral, o respeito ao resultado da eleição presidencial, e as falas têm sido dirigidas à comitiva nessas escutas, passadas as nossas apresentações iniciais, de uma maneira muito positiva, no sentido de que os interlocutores se informem sobre qual é a situação do Brasil, onde o próprio presidente da República coloca em xeque o sistema eleitoral e o resultado das urnas, ataca a independência dos poderes, por meio de ações que são bem dirigidas contra a Justiça Eleitoral e a Corte Suprema do país, o Supremo Tribunal Federal, e também esses mesmos interlocutores se manifestem dentro das suas áreas de atuação, de influência, respeitando a nossa soberania, reconhecendo a confiabilidade do nosso sistema eleitoral, que sempre demonstrou, desde o início do seu funcionamento, uma alta confiança de parte da sociedade brasileira, nunca houve nenhum indício de fraude e, portanto, que eles não tenham nenhuma dúvida de que a comunidade internacional, terminadas as eleições, possam validar o resultado das nossas eleições dentro do marco usual de pronunciamentos de presidentes do mundo inteiro, felicitando a pessoa eleita, que já acontece, e nós estamos aqui apenas para reafirmar que eles podem fazer isso com tranquilidade, confiando nas informações da sociedade civil como fonte de informação crível e transparente, não sejam exclusivamente dependentes das informações dos atores oficiais do governo. Eu tenho visto declarações suas à imprensa, professor, falando dessa representação atual de Bolsonaro, como ele se coloca contra a democracia, contra os processos eleitorais e se coloca um pouco como pária nesse quesito da democracia, e que você também diz, que o senhor diz, que esse pedido de garantia de direitos da eleição, da democracia, não é em favorecimento de nenhum candidato, nenhuma ala de direita nem esquerda, né? Qual que é a importância de colocar esses parâmetros dentro dessa atuação que a entidade vem fazer, que a Washington Brasil Office vem fazendo?
A importância de se manter uma postura democrática, coerente com as lutas sociais brasileiras, que sempre foram a de construir uma sociedade tolerante, diversa, plural, no qual as nossas instituições que ajudam a manter a estabilidade política do país, elas em nenhuma hipótese sejam atacadas. Fundamentalmente, nós entendemos que existe um paralelo entre o que está acontecendo no Brasil e aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, e, portanto, essa comitiva, por isso, ela está em defesa das instituições democráticas, ela não é a favor nem de esquerda, nem de direita, nem de um candidato A ou B, ao contrário, ela está defendendo a integridade das nossas instituições e a partir do aprendizado, das lições aprendidas de experiências comparadas. Aqui nos Estados Unidos, durante o ano de 2020, eles viveram o mesmo método que hoje se aplica no Brasil para tentar desconsiderar as nossas eleições como confiáveis. Primeiro, todo um discurso de descredibilização, de desmerecimento do papel que essas instituições têm tido, do sistema de votação, lançando dúvidas sobre a sua integridade. E é um processo que também aconteceu aqui nos Estados Unidos, quando o presidente Trump começava a acusar áreas e setores eleitorais jogando dúvidas da mesma maneira como o presidente do Brasil tem feito. Em segundo lugar, toda uma estratégia de desinformação e fake news que desviam da atenção do jornalismo independente, crítico, né? E tenta canalizar esforços de desinformação, levando mensagens que não são condizentes com a realidade, e aqui também isso aconteceu de maneira muito intensa. E, em terceiro lugar, a estratégia de organizar setores radicais, grupos extremistas que estejam dispostos a, eventualmente, realizar manifestações violentas que possam resultar em ataque às instituições, como foi a invasão do Capitólio. Então, esse ambiente aqui nos Estados Unidos levou a essa situação crítica de ataque à democracia do país deles. Então é importante que a gente conheça esse processo, saiba como a sociedade americana se organizou para enfrentá-lo. Hoje eles têm um sistema de resposta institucional a essa crise política muito firme. Tem mais de 100 pessoas presas, existe uma investigação sobre o próprio presidente que estimulou esse ataque às instituições democráticas. Então, aprender com esse sistema de resposta, de alguma maneira, também a adquirir informação que nos ajude, como sociedade brasileira, a implementar as nossas medidas preventivas para que no Brasil não se instale esse tipo de crise, quaisquer tipo de tentativas de desestabilização social ou de geração de caos, porque isso não converge com o sentimento geral da população brasileira. Então, nós estamos nos somando nesse esforço de manter a integridade do nosso país, até porque nós sabemos que um eventual ataque autoritário dessa natureza tem consequências. Tem consequência para os próprios atores, e o exemplo dos Estados Unidos está aí, o sistema de justiça respondendo, mas também tem consequências internacionais, né? Um isolamento do país, condenações internacionais, sanções internacionais. Nós não podemos permitir que isso possa acontecer no Brasil também. Professor Paulo Abrão, aqui no Brasil, desde da informação desta iniciativa, da comitiva que ia para os Estados Unidos, para Washington, muito se repercutiu aqui, não só na mídia progressista, mas também em veículos da mídia tradicional, vários sites, televisões. Queria que você trouxesse para a gente qual o saldo positivo desses encontros, das reuniões que vocês tiveram aí nos Estados Unidos, sobre tudo que está acontecendo. Aqui em Washington, as organizações brasileiras foram recebidas por autoridades que, de maneira uníssona, proferiram mensagens muito semelhantes, né, no sentido de apoiar o nosso sistema eleitoral, de expressar confiança nesse sistema, reforçando as mensagens de apoio à nossa democracia. Nós nos surpreendemos positivamente com esse processo, o que, de alguma maneira, também demonstra que a comunidade internacional está atenta para o que está acontecendo hoje no Brasil. E um pedido muito especial que as organizações fizeram é de que esse processo de reconhecimento do resultado das eleições ele aconteça de maneira imediata e célere, para não deixar margens de tempo, né, para a instalação de crises ou convulsões sociais dentro do Brasil. Então, é um movimento organizado que demonstra uma força da sociedade civil organizada, dela também, ela mesma,
adotar suas ações de defesa da democracia, na medida em que o próprio presidente da República internacionalizou as eleições do Brasil, quando ele chamou os embaixadores para uma reunião em Brasília, e nessa reunião falou mal das nossas próprias instituições. Então o presidente internalizou isso, e essas informações equivocadas e falsas sobre o nosso sistema precisam ser contrapostas por informações sérias, baseadas em fatos, desde a sociedade civil e do campo democrático brasileiro. Então, é uma maneira de somar esforços para estarmos juntos, ombro a ombro, em defesa da nossa democracia, porque certamente os próximos 2 meses serão duros em termos de escalada de polarização, que na verdade não deveria ser um problema em si mesmo se ele não estivesse adquirindo uma linguagem de violência que nos preocupa muito, porque ela atinge especialmente os setores historicamente discriminados. As candidaturas negras, das mulheres, dos indígenas, dos setores sociais críticos, nos quais se tentam gerar processos de intimidação, destruindo a nossa democracia no seu princípio da pluralidade, da tolerância e da paz. Então, eu acho que no campo da sociedade civil, essa é uma demonstração também de aspectos mais amplos sobre a luta pela democracia no Brasil e pelos direitos humanos, independentemente de quem seja o vencedor. Nós estamos aqui para defender as nossas instituições, e essa tem sido a mensagem-chave de todas as organizações com os nossos interlocutores. E agora, lembrando, professor, que, na verdade, o acompanhamento por entidades internacionais, por órgãos internacionais das eleições brasileiras é uma ação usual. Isso já acontece usualmente em todas as eleições. Na verdade, nessa eleição, há que se ter um pouco mais de atenção, né? E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor sobre os trabalhos do Observatório da Democracia, do Washington Brasil Office. Teve essa comitiva, essas 19 entidades que fizeram essas reuniões, importantes reuniões, como o senhor já bem colocou os resultados, mas para além dessa comitiva que terminou sexta-feira as andanças aí por Washington, quais outras ações esse observatório da Washington Brasil vai fazer daqui para frente? Tem já alguma ação planejada? Qual que é o plano, né, o planejamento? Nós temos mantido um boletim semanal que faz um resumo das principais notícias do processo eleitoral brasileiro em língua inglesa, para manter informados os atores internacionais sobre o que está acontecendo, para que não haja surpresa se eventualmente os cenários de pior risco venham a acontecer nos próximos meses, né? Então é importante que quanto mais bem informadas os atores internacionais estejam, e desde fontes confiáveis, que é a sociedade civil organizada, né, com dados objetivos, estruturados a partir de fatos, eles mesmos terão condições de gerar suas conclusões em relação a isso. Então, essa é uma iniciativa que tem sido muito frutífera, não existia nada similar dentro da esfera internacional nesse sentido. Estamos buscando manter diálogos com os atores locais, que nesses encontros pediram que a gente faça seguimento desses encontros, dessas reuniões, às vezes vão ser em nível virtual, para que eles possam também estar manifestando apoio a toda e qualquer iniciativa, como, por exemplo, aquela que vai acontecer no próximo dia 11 de agosto, com a carta que será lida do campo democrático brasileiro, com mais de 300 mil assinaturas, dizendo que nós queremos paz nesse processo eleitoral, não aceitamos nenhuma forma de violência, não aceitamos nenhum ataque às nossas instituições, que a separação de poderes no Brasil, tal qual está prevista na Constituição, seja um princípio fundamental, né? O respeito à independência do Poder Judiciário. Nesse momento, também, algumas organizações que conversamos, como, por exemplo, organizações de proteção internacional aos direitos humanos, que eles estejam acompanhando as manifestações que o presidente convocou para o próximo 7 de setembro, no qual, no seu discurso da sua convenção, ele anunciou que essas manifestações estão dirigidas contra os homens de preto, os homens de toga, né? Sabemos que é contra a Corte Suprema, o Tribunal Superior Eleitoral. Então é importante que nós defendamos esses ataques, e também acompanhando um pouco que os setores populares também estão chamando outras marchas
e nos preocupa de maneira particular um ambiente de eventual repressão a essas marchas, né? Nós não sabemos qual vai ser a resposta do Estado. A obrigação do Estado é garantir o direito à manifestação, nunca utilizar o uso da força contra manifestantes, né? E de alguma maneira, adotar protocolos de segurança cidadã que possa garantir que todo esse nosso processo eleitoral transcorra como sempre foi, dentro de um ambiente de normalidade. Então, nós estamos focados no processo eleitoral nos próximos 2 meses e, a partir daí, o Observatório da Democracia poderá estar dedicado a outras questões que tenham mais a ver com aspectos qualitativos, sobre qual é a agenda que nós precisamos reconstruir, que foi perdida e destruída nesses últimos anos, né? Em termos de institucionalidade de direitos humanos, de processos de participação, de proteção dos povos indígenas, do sistema de fiscalização do nosso sistema penitenciário, de controle externo das atividades de segurança pública, de combate à violência policial, de defesa da luta antirracista no Brasil e outras tantas agendas fundamentais. A gente poderá depois se dedicar um pouco mais a esses debates, que vão ter muito a ver com, que vão depender do que vai acontecer nas eleições. Então, nesse momento, foco total na defesa da nossa democracia nesses próximos 60 dias. Professor Paulo Abrão, quando a comitiva já estava aí nos Estados Unidos, aqui nesta semana, no Brasil, surgiu a questão da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito contra os ataques de Bolsonaro à democracia, ao sistema eleitoral brasileiro. Em um dia, as adesões passaram de 100 mil. Hoje, nós estamos falando, já tem mais de 300 mil adesões a esta carta. No dia 11 de agosto, além da leitura oficial dessa carta, num palco simbólico, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá no Lago de São Francisco, também vai ter a leitura de um manifesto em defesa da democracia do nosso sistema eleitoral por várias entidades aí unânimes, centrais sindicais, FEBRABAN, Fiesp. Como que essas movimentações aqui no Brasil, dessas instituições, do 11 de agosto, estão repercutindo aí? É uma expressão muito forte, né, de uma organização cívica da sociedade brasileira, especialmente porque se faz um certo paralelo com uma leitura de uma carta parecida em 1977, em plena ditadura no Brasil. Então, é muito simbólico que, de novo, isso aconteça nesse momento. Ela é uma carta muito plural, de setores muito amplos, e de alguma maneira, já é um ponto culminante de um processo de formação de uma consciência crítica de que a democracia deve ser uma unanimidade, né? E que a exceção está exatamente em atacá-la. Então, isso não é admissível. Nós, do ponto de vista internacional, estaremos apoiando esse ato, organizando a leitura dessa carta em vários espaços internacionais, paralelamente também, para dar repercussão e amplitude a esse ato fundamental que ocorrerá no Brasil no próximo dia 11 de agosto. Uhum. E, professor, agora, para terminar, a gente está falando muito de ações internacionais, porque também estamos falando de uma entidade internacional que está acompanhando esse processo de democracia, da garantia da democracia, da resistência pela democracia aqui no Brasil, mas o cidadão e a cidadã aqui do Brasil, qual que é a indicação que o senhor faz a cada um e a cada uma de nós aqui, que pessoas que vão estar presentes, são parte desse processo democrático? Quais são as atenções que a gente precisa ter nesse pleito de outubro? Eu acho que cada cidadão, nesse momento, tem que fazer uma reflexão. O Brasil está numa encruzilhada. Nós temos 2 caminhos. Nós vamos manter a nossa tradição de um país tolerante, de um país que respeita a diversidade, é um país rico nas suas expressões culturais, que sempre busca melhorar constantemente, progressivamente, tem problemas estruturais seríssimos, graves para serem resolvidos, mas que ao longo dos últimos anos, progressivamente, nós vínhamos avançando nessa agenda, né? Um país que quer ser respeitado internacionalmente, e um país que mantém a sua coesão interna, né? Com autoridades que não promovam divisão social interna e nem violência, e sim com autoridades que promovam uma coesão social, uma fortaleza nossa como nação, porque estando mais coesionados internamente, juntos internamente, nós estamos mais fortes também para participar como um ator global, junto a outras civilizações, outros grandes países, porque afinal de contas hoje o mundo é integrado, né? E nós temos que entender isso.
Então, essa escolha nós precisamos fazer. Então, acho que todos nós temos que saber fazer nos envolvermos diretamente nesse processo de defesa das instituições e fazer coro a todo esse movimento social que compreende esse processo de maneira apartidária, de que aqui nós estamos defendendo a democracia. Então, essas opções estão dadas. Oxalá a gente tenha condições de que a grande maioria da população brasileira forme uma consciência na continuidade desses valores e não na reiteração de um novo ciclo que empurra o Brasil para uma lógica de divisão, de conflitos dentro das nossas famílias, de discurso de ódio. A cada dia a gente acorda com uma nova polêmica artificial que vai gerando tensões nas nossas vidas. O povo brasileiro quer paz, o povo brasileiro quer tranquilidade, quer voltar a viver com tranquilidade. Nós acreditamos nisso, a gente é uma grande nação, nós podemos fazer isso. Então, acho que o conselho vamos nos unir nesse movimento. É um movimento amplo, de vários setores do país, e se a gente souber efetivamente conquistar isso e neutralizar quaisquer outras formas que venham a atentar essa lógica, já será uma conquista em si mesmo. Tá certo. É esperançar no futuro, né, professor? Essa é a mensagem. Então, conversamos com Paulo Abrão, que é professor de Direito e diretor executivo da Washington Brasil Office. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Muito obrigado a vocês. Abraço, professor. Abraço.